Gostaria de, nesse momento, estar saudando todos os irmãos e irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando que o Senhor conceda um dia abençoado a todos, que nós possamos agradecer a Deus por todos os benefícios para conosco, como diz o salmista Davi. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Entrarei na casa do Senhor, pagarei os meus votos e cantarei louvores. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Nós possamos, meus queridos, nesta manhã, ter esse mesmo propósito que teve o nosso rei Davi. Que Deus abençoe. Vamos então louvar ao Senhor nosso Deus com o cântico Vem Louvar. Feche os teus olhos, abra o coração, solte o teu fôlego e cante esta canção. Feche os teus olhos, abra o coração, solte o teu fôlego e cante esta canção. Feche os teus olhos, abra o coração, solte o teu fôlego e cante esta canção. feche os teus olhos, Abra o coração, solte o teu fôlego e cante esta canção. Espírito se encherá de amor, de amor, de amor. Quero convidá-los para alguns momentos de oração ao Senhor nosso Deus,
Vamos colocar agora nossas vidas no altar de Deus. Oremos ao Senhor. Pai de amor, de misericórdia e graça, nesses momentos, nesse instante, Senhor, nós queremos colocar aos teus pés as nossas vidas. Colocamos aos teus pés, ó Deus, os nossos desejos, nossos pensamentos, nossos sonhos, Pai. Colocamos aos teus pés nesse momento, Pai, as nossas súplicas, suplicando que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha, ó Deus, fortalecer os nossos passos, que o Senhor venha fortalecer, ó Deus, o nosso desejo de te buscar, de te adorar. Que nesse momento, Senhor, o nosso maior desejo, a nossa maior vontade seja de glorificar o teu nome, de adorar o teu nome, Senhor, de bendizer o teu nome. Que o Senhor é um Pai bondoso, misericordioso, que nos ama e que cuida de nós. Também queremos colocar diante de ti, Senhor, todas as nossas dificuldades, as nossas incertezas, o nosso amanhã. Não sabemos, ó Deus, o que sucederá depois, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas, conhece até os nossos pensamentos. E por isso, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos humildemente aos teus pés, pedindo a tua graça e a tua misericórdia, agradecendo pelas bênçãos recebidas e as que virão, e pedindo que o Senhor nos ajude. Acrescenta, Pai, a nossa fé, de maneira que nós possamos crer que essa nossa oração já está sendo atendida, Pai, e que o Senhor já tem as respostas, e que o Senhor já está operando em nossas vidas poderosamente. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para ti basta uma palavra tua que os montes se removerão. Creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua que os montes se removerão, pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor. E que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua que os montes se removerão, pois contigo eu saltarei muralhas
muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor e serei mais que vencedor. Bom dia, amados irmãos, graça e paz, que o Senhor nos abençoe e nos conduza durante esse dia. Eu quero ler para a nossa reflexão nessa manhã, Colossenses capítulo 2, dos versos 14 a 18, que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou de dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuadas sem motivo algum na sua mente carnal. Senhor, nós agradecemos por mais esse dia de vida que o Senhor nos acrescenta, que agradecemos também pelo repouso da noite passada. E agora por essa porção da Tua Palavra que lemos e ouvimos, queremos entender, Pai, a mensagem dela, a mensagem contida nela, para o nosso crescimento, mas também para a glória do Teu nome. E que essa palavra ela possa alcançar os corações dos ouvintes no sentido de suprir as suas necessidades espirituais. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero meditar com os irmãos nessa manhã sobre o seguinte tema: das sombras do passado para a realidade presente. E nós sabemos que todo homem, após a queda dos nossos primeiros pais, ele passou a ter uma vida separada da presença de Deus em termos de governo, de cuidado, porque por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa, e a Bíblia diz em Efésios que nós éramos por natureza filhos da ira. E por causa do pecado, então, a gente era inimigo de Deus. E a gente vivia, de uma certa forma, destituído da glória de Deus. E aí Deus resolve, desde a eternidade, escolher e salvar um povo. E para isso ele foi ordenando alguns princípios, algumas leis, para que se cultuasse a ele, e com vários sacrifícios e com várias ordenanças. Mas essas ordenanças a Bíblia vai chamando de sombra das coisas que futuramente viriam. Mas com tudo isso, o homem, o ser humano, continuou tendo uma dívida com Deus. E essa dívida é desde o passado até o presente. Ainda tem muita gente
que está em dívida com Deus. Graças a Deus, aqueles que Jesus já alcançou com a sua graça, já salvou pela sua morte na cruz, já livrou dessa dívida condenatória da ira de Deus. Já não somos mais aqueles que já são salvos por Cristo, já não é mais condenado. E Paulo começa dizendo que ele, Cristo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Diz ele que Paulo, aqui com toda segurança, diz, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Está falando aqui da obra salvadora de Cristo, que Cristo cancelou toda a dívida daqueles que já se entregaram a Jesus, que já entregaram a sua vida a Jesus, recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. E vamos percebendo aqui que Paulo, ele não negou que essas coisas tinham a sua importância na época da lei. Elas tinham sim. Na época da lei, essas ordenanças tinham importância. Mas ele foi categórico em afirmar que já passamos da época em que as ordenanças e a lei tinham algum valor em relação à nossa aceitação diante de Deus. É isso que ele trata quando diz no verso 17, que ele diz assim, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então Paulo, ele está muito certo do que ele está falando aqui. E aí ele usa uma expressão aqui de coisas que haviam de vir. E essas coisas aqui não se referem a algo ainda no futuro do ponto de vista de Paulo aos colossenses, e sim aos seguidores de Deus que viviam debaixo da lei. Senão essas coisas não seriam sombra, e sim realidade, ou seja, as ordenanças como proibição de certas comidas, ou a exigência de guardar certos dias ou datas, pertenciam todos à sombra que era sobretudo da lei e, portanto, era do passado. No Antigo Testamento, isto ainda era futuro. Mas agora, meus queridos, em Cristo, as coisas que haviam de vir já chegaram. E os cristãos em Cristo já vivem na época da realidade. Então já passamos das sombras do passado para a realidade presente. E vendo um comentário, alguns comentaristas eles divergem sobre o significado do corpo de Cristo. Mas aqui o sentido mais razoável, segundo Paulo, o sentido mais razoável é da própria igreja e da presença real de Cristo entre nós. Portanto, Paulo usa uma figura bastante comum, e essa figura que ele usa é bastante conhecida, como todo homem sabe. Há um contraste entre uma sombra e o corpo. A sombra, ela traça os perfis do corpo, mostra mais ou menos o formato do corpo e todos os movimentos até do corpo, mas ela é simplesmente sombra. Mas a realidade é o corpo. Então todas as coisas que aconteciam no Velho Testamento, desde quando Deus instituiu o culto e ele deu ordenanças para que
fosse se cumprindo, dias de festas, dias de comemorações, todas essas coisas apontavam para o futuro, para a vinda de Cristo. Então essas coisas para o pessoal, para o povo do Antigo Testamento, era coisas que eles viviam em uma sombra, esperando a realidade do corpo. Mas os crentes hoje em dia não. Hoje todos nós, já vivemos a realidade das coisas que havia de vir, já vieram em Cristo. O corpo de Cristo, quer seja na forma da igreja ou da presença do Senhor entre nós, é a realidade com a qual devemos nos importar agora. Antes que o corpo viesse, havia apenas a sombra, ou seja, as ordenanças da lei que apontavam para Cristo. Mas agora temos a realidade do corpo de Cristo, algo infinitamente melhor. Portanto, devemos deixar para trás as coisas da sombra, ou seja, as ordenanças, proibições e alguns costumes do passado, e nos contentar e focalizar a realidade que é Cristo Jesus. Nós não precisamos mais estarmos trazendo para os dias atuais coisas da lei, coisas do passado. Agora, o que precisamos viver é a realidade da vida presente e de Cristo conosco. E isso é tão verdadeiro que Jesus Cristo, quando estava para subir às alturas, ele disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias. E a Bíblia fala categoricamente que a igreja, os membros da igreja são os membros do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça do corpo. Então nós vivemos a realidade presente. Já não mais precisamos viver na sombra das coisas passadas que apontavam para um futuro. O futuro já chegou, que é Jesus Cristo em nós. Que Deus assim nos abençoe e que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, mais uma vez, agradecemos por mais essa porção da Tua palavra. Embora de forma singela e rápida, traçamos esse pequeno comentário, mas que o Senhor interiorize a mensagem da Tua palavra no coração dos ouvintes e em todos nós, para que possamos, dia após dia, conhecermos mais e vivermos mais na dependência do Senhor, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, Verbo seu Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de
dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Finalizando o nosso culto, desejamos que o Senhor te abençoe e te guarde na sombra das suas asas. Fiquem com Deus, meus irmãos, e um final de semana abençoado na presença do Senhor.